Olá, hoje vamos discutir um pouco acerca de cálculos clínicos selecionados, enfatizando as doses de heparina, doses baseadas na depuração de creatina e testes clínicos laboratoriais. Esse é um trabalho da Unidade de Ensino Superior de Feira de Santana, UNEF, e o nosso docente é o professor José Rocha. Somos do segundo semestre noturno e o grupo é composto por Andressa Ribeiro, Bárbara Oliveira, Carla e Kétila Bacelar. O anticoagulante heparina e sua função é inibir a coagulação sanguínea, podendo ser administrado via subcutânea, intravenosa, direto ou por infusão, evitando que o sangue se coagule. A heparina pode ser usada no tratamento da trombose, que são venosa pulmonar e cerebral, do infarto agudo e do miocárdio, e na prevenção do entupimento dos vasos cerebrais, como paciente que possuem fibrilação arterial, acelera o processo de coagulação e uma ação de hemorragias. Via SC. Para a aplicação do paciente tem que ser deitado, alternar o local da aplicação, região antilateral do abdômen, manter prega subcutânea até o final da aplicação. Heparina EV, diluída em soro usando bomba de fusão, usar técnicas assépticas, realizar os 5 certos, anotar sangramentos, dor no peito, cianose, hipotensão, controle de sinais vitais. Aqui temos um exemplo de questão baseada no cálculo de dosagem de heparina, onde é prescrito 3.500 universal de heparina endovenosa e no hospital possui um frasco de 5.000 universal de ml. Deve-se administrar 5.000 universal que são equivalentes a 1 ml, 3.500 universal, que são equivalentes a x ml. 5.000 vezes x é igual a 1 vezes 3.500 ml. 5.000 x é igual a 3.500. X é igual a 3.500 dividido para 5.000. X é igual a 0,7 ml. Então, vão ser administrados 0,7 ml ao paciente. Oi, gente, boa noite. Meu nome é Bárbara. Eu vou falar sobre as doenças renais de uma forma superficial e o que isso tem a ver com a creatina. O aumento da incidência da doença renal crônica é um sério problema de saúde pública em todo o mundo. No Brasil, o número de pacientes que realizam essa diálise renal ele aumentou muito. Foi mais de 2 vezes nos últimos 10 anos. As doenças renais, quando elas não são diagnosticadas no início e tratadas precocemente, ela pode evoluir para uma insuficiência renal crônica. Isso vai determinar uma incapacidade tanto para o trabalho ou então uma morte prematura. A gente identificando precocemente esse comprometimento renal, isso vai ser fundamental para que haja as estratégias terapêuticas que possam proteger o parênquima renal, visando preservar a função do órgão. Tá? A dificuldade que a gente tem em coletar a urina produzida por 24 horas, isso representa uma das limitações que são mais importantes para que a gente consiga a obtenção correta da depuração da creatina, no contexto clínico e também nas pesquisas epidemiológicas. As principais características antropométricas, clínicas e também as laboratoriais das amostras, elas estão todas apresentadas na tabela 1. Os valores da pressão sistólica e as concentrações da creatinina e ácido úrico no plasma foram menores e o HDL colesterol foi maior nas mulheres. A creatinina plasmática foi igual ou menor do que 1,2 mg por decilitro em todos os indivíduos. As prevalências de hipertensão, diabetes e tabagismo foram de 25% e de 5,5% e também de 16%, sem nenhuma diferença entre os sexos. As características da urina diurna e noturna elas estão resumidas na tabela 2. O volume urinário e, consequentemente, o fluxo, eles foram similares em homens e mulheres, sem nenhuma diferença significante entre os períodos da coleta. Foi observado também que a excreção média de 215 mg de sódio em 24 horas, correspondendo a uma ingestão de 4,9 gramas desse eletrolito por dia. A ingestão de sódio ela tende a ser maior em homens, mas a diferença desaparece após correção do peso corporal. A questão que eu escolhi foi da Unirio, um concurso. Uma paciente de 56 anos do sexo feminino ela está em investigação de tumoração abdominal, para a qual foi indicado o exame de ressonância magnética do abdômen com gadolínio.
Há 10 anos, ela realizou uma doação de rim esquerdo para seu filho e possui controle regular com o nefrologista. Exames realizados recentemente revelam clearance de creatinina 72 ml por minuto por 1,73 mm², estimado pelo CKDEP, e confirmado com clearance medido em urina de 24 horas. Antes de agendar o exame, a paciente opta por entrar em contato com o seu nefrologista, que lhe recomenda adequadamente a realização do exame. A letra correta é a letra C, porque o certo é fazer com o gadolínio, porque uma vez que a gente possui 60 ml por minuto e 1,73 por metro quadrado, isso vai configurar um baixo risco para que essa fibrose sistêmica nefrogênica aconteça. Portanto, a letra C é a letra correta. A depuração de creatinina plasmática de 24 horas ela foi maior nos homens, havendo apenas uma pequena diferença nos períodos diurno e noturno, apenas em mulheres. De acordo com os valores da normalidade e que são dependentes da idade do sexo, que é dos 34 aos 39 anos, de 97 a 103, dos 40 aos 49, de 88 e 81, dos 50 aos 59. 13 homens e 23 mulheres, eles apresentaram os valores da DCP inferiores aos limites da normalidade. Portanto, a gente pode concluir que a coleta urinária de 12 horas no período noturno, ele constitui uma alternativa que é adequada à relação à coleta de 24 horas. Isso visa em determinar a DCP. Os períodos mais curtos da coleta, quando eles são cronometrados corretamente, também podem determinar a medida correta dessa variável fisiológica. Ou seja, estudos adicionais são necessários para que se determine se a coleta nesse período também apresenta uma validade para os outros parâmetros de avaliação da função renal e também como a perda proteica de 24 horas, por exemplo. Olá, eu vou falar um pouco sobre os testes clínicos laboratoriais, os quais analisam amostras de substâncias químicas como glicose, colesterol, lipídios, creatina, alguns fármacos também, quando eles já estão no nosso sangue. E essas amostras elas são realizadas no plasma, que é a parte fluida do sangue, ou no soro, que é a porção aquosa do sangue coagulado. Dependendo do equipamento, não tem um resultado com a quantidade normal. Ou seja, não tem um valor específico para dizer que aquele teste tá normal, que tá tudo bem. Por exemplo, geralmente tem um valor mínimo e um máximo. No caso da glicose no soro, é de 65 a 99 miligramas por decilitro. Esse assunto não é muito discutido entre farmacêuticos, mas é muito importante que o farmacêutico tenha uma noção quantitativa dos valores laboratoriais e também dos níveis anormais, porque pode refletir em problemas para o paciente. Monitoramento terapêutico dos fármacos, também chamado de terapia de monitoramento de fármacos, é um processo conhecido como análise de amostras de soro sanguíneo, que garantem a melhor terapia farmacológica possível da investigação ou patologia a ser tratada. Isso é particularmente importante para que certas categorias de fármacos com pequena margem entre o nível tóxico e seguro. Caso você tenha uma doença, e principalmente falando de doenças crônicas, para uma condição patológica, o fármaco ele trabalha para a normalização da patologia. Portanto, para ele servir esse tratamento, ele precisa ser monitorado. Os níveis dele precisam estar baseados para o tratamento daquela sua patologia. Por isso, existem equações que são úteis para determinar as necessidades dos pacientes portadores dessas condições clínicas. Por exemplo, a seguinte equação utilizada para determinar a quantidade necessária de ferro para alcançar os níveis normais de hemoglobina. Alguns testes laboratoriais têm fórmulas específicas para calcular sua análise. No caso do ferro necessário, nós calculamos em miligrama, que é o peso corporal em libras multiplicado por 0,3 vezes. No caso aí tem uma equação isolada, que no caso é 100 menos HB. Esse HB a hemoglobina em gramas por decilitro, multiplicada por 100, tudo isso dividido por 14,8 gramas por decilitro.
Nesse caso, o 14,8 gramas por decilitro é a quantidade normal de hemoglobina no sangue e o 0,3 é a quantidade de ferro em porcentagem contida nessa hemoglobina. Temos agora uma questão de um concurso de 2009, que é utilizado também, como eu acabei de explicar, uma fórmula já pronta. Nesse caso, é a fórmula de Fred-Wald, a qual calcula o LDL e também o VLDL. E a questão diz o seguinte: utilizando a fórmula de Fred-Wald, calcule o LDL, colesterol de um paciente adulto que apresenta as seguintes taxas. Aí na questão tem os dados, que é o colesterol total, o HDL e os triglicerídeos. A fórmula eu coloquei aí também para facilitar a resolução, que o LDL é igual ao colesterol total menos o HDL menos o triglicerídeo dividido por 5. Nesse caso, fica 300 menos 60, que dá 240, menos 150 dividido por 5, que dá 30. Dessa forma, totalizando 210 miligramas por decilitro, sendo assim, a resposta é a letra A. E como eu acabei de explicar, não tem um valor normal exato, mas temos alguns parâmetros, e nesse caso é que o valor normal, entre aspas, de LDL é 130 miligramas por decilitro, ou seja, esse paciente ele tá com um valor um pouco elevado e provavelmente tá tendo alguns problemas nessa função. Assim finalizamos o nosso trabalho, que foi bastante proveitoso para o grupo. Eu espero que a gente tenha conseguido passar o conteúdo de uma forma também que dê para ser entendido, porque foi um assunto muito interessante a ser estudado. E até a próxima!